Bom, então hoje, né, a gente vai ver o sistema endócrino, tá? Só um minutinho, gente. Obrigada, Tarine, que tem uns alunos que estão dizendo que tu não está aceitando, às vezes esse caso que tu falou mesmo, tu sair e entrar de novo, que aí aparece, beijo. Fala, gente. Bom, então hoje a gente vai ver o sistema endócrino, né, lá da página 10 do livro didático, volume novo, né, o volume 4. Bom, então, ali o sistema endócrino, ele vai participar das reações químicas do nosso corpo, vai fazer com que o metabolismo, né, funcione. E essa função do metabolismo, né, que são todas as atividades do nosso corpo, é com a intenção da gente entrar em homeostase, né? O que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio do corpo, tá? Ficar tudo perfeito, tudo nulo, vamos dizer assim, né? Tudo equilibrado, no mesmo peso. Isso não acontece, tá? Mas o nosso corpo sempre busca este equilíbrio, tá bem? A gente está na página 10, Angelina. Bom, aí... Livro 4? Isso, livro 4. Aí o Gui falou para nós que o sistema endócrino são as glândulas, né? Isso aí, são as glândulas e elas podem, né, ser divididas em de algumas formas, tá? Primeiro, os processos metabólicos, eles vão ser regulados pelo sistema endócrino, pelas glândulas e pelo sistema nervoso, tá? A gente tem que lembrar sempre que o sistema nervoso, ele tá lá controlando, comandando todo mundo, né? Ele é o chefe de todo mundo ali, tá? Então, nada funciona sem ele estar ciente e ele participar, né? Até para uma glândula largar um hormônio no nosso corpo, vai passar informação para o sistema nervoso, tá? Bom, então a gente tem o sistema endócrino, as glândulas, que são chamadas de endócrinas também, né? Por quê? Porque elas produzem esses hormônios e esses hormônios, eles só vão funcionar nas suas células-alvo. O que seriam suas células-alvo? É aquela célula específica que ele tem que agir. Ele pode, as glândulas, né? Os hormônios, eles podem agir em cima de outras glândulas ou em cima de algum órgão do nosso corpo, tá? Então, elas trabalham para controlar as coisas que acontecem no nosso corpo. Então, até nossa, gente, um líquido que vai ir para o nosso estômago para ajudar na digestão, ele vai ser estimulado por um hormônio, tá? Então, todas as nossas ações do nosso corpo, os hormônios vão estimular, né? Nosso crescimento do nosso corpo tem um hormônio que estimula, né? A quebra de algumas substâncias tem, cada substância tem um hormônio que vai estimular. Então, tudo que vai acontecer no nosso corpo vai ser estimulado através de hormônios, tá? E lembrem sempre que as glândulas endócrinas, elas só agem, elas só trabalham nas suas células-alvo, né? Eles vão ter uma célula específica para trabalhar, tá bem? Então, ali, ó, na página 10, está mostrando para nós algumas glândulas, né, do nosso corpo. Então, a primeira é a hipófise, que a gente tem lá no cérebro, né, no encéfalo. Então, ela vai ser a nossa glândula chefe, né, a que comanda todo mundo, tá? Porque ela vai secretar hormônios que vão agir em outras glândulas, né? Então, ela que vai estimular outras glândulas funcionarem ou pararem de funcionar quando necessário, tá? Depois a gente tem a tireoide, que fica aqui né, na base do nosso pescoço.
Ela controla o nosso metabolismo corporal. A gente vai ver agora com mais calma o que ela realmente controla lá no nosso metabolismo. Depois nós temos as suprarrenais, que são aquelas que ficam em cima dos rins, né, que a gente falou lá no sistema urinário. Então ela vai controlar essas reações rápidas do corpo, né, com relação a medo e a estresse, tá bem? A gente tem o pâncreas, que a gente viu agora há pouco, né, no sistema digestório. Então, ela vai controlar vários hormônios, né? Vai secretar vários hormônios do nosso corpo. Hã? Tá bem. E ele vai ajudar lá na quebra da glicose, né? É ele que vai produzir a insulina para a gente conseguir quebrar a glicose do nosso sangue, tá? E aí, nos homens, tem os testículos, que são os que secretam os hormônios sexuais, e nas mulheres, os ovários, tá? Que também vão fazer a mesma função dos testículos nos homens. Vão secretar todos os hormônios sexuais do corpo, tá? Então, embaixo fala para nós sobre as glândulas endócrinas e a ação dos seus hormônios, né? Então, diz que ela pode produzir um ou mais hormônio, tá? Então, cada glândula pode produzir um ou mais hormônios que vai influenciar no metabolismo, que é aquilo que eu já falei para vocês. Então, as ações dos hormônios, elas vão poder ocorrer no crescimento do corpo, alteração das nossas características, na glicose do sangue. Então, em várias coisas, os nossos hormônios vão trabalhar, vão participar, tá? Depois, ali na página 11, os hormônios também podem ser produzidos em resposta ao estímulo do ambiente. Então, a gente pode estar em um local com alguma característica, né, desse local, por exemplo, ele é perigoso, a gente vai ficar com medo e vai secretar alguns hormônios por causa disso, tá? Outro exemplo são os esportes radicais, né? Que é o hormônio, ele é produzido, ele é induzido a ser produzido a partir do ambiente em que a gente está. Então, quando a gente vai num parque de diversão mesmo e anda numa montanha russa, a gente vai produzir vários hormônios, vai produzir adrenalina e tudo mais, que é um estímulo daquele ambiente, um estímulo daquele lugar, né, daquela atividade que a gente está fazendo com que os hormônios sejam produzidos e liberados no nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, tá? Bom, então diz que as glândulas não agem sozinhas, pois existe uma relação direta, né, entre elas e o sistema nervoso. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? O sistema nervoso, ele vai comandar tudo, né? Ele é o chefão lá do nosso corpo. Por ele não passa nada sem ele ficar sabendo, tá? Então, olha ali tem um exemplo que diz que o hipotálamo, né, localizado no interior do nosso cérebro, ele possibilita, por exemplo, que hormônios sejam liberados a estímulos ambientais. Então, ele vai comandar esse estímulo ambiental para o nosso corpo produzir hormônios ou não, né? Ó, o hipotálamo, ele coordena a atividade de outra glândula, a hipófise. Então, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a hipófise era chefe das outras glândulas? Mas ela tem uma pessoa, um chefão maior lá que controla ela, que é o hipotálamo, tá? Que tá lá no nosso cérebro também, tá? Então, todas as glândulas, elas vão ser estimuladas ou por outras glândulas ou por alguma substância que foi lançada por algum órgão, tá? E aí a gente fala da hipófise, propriamente dita, né? Então, ela é uma glândula que produz, né, e libera diferentes tipos de hormônios. Então, a hipófise, ela vai ter um controle maior sobre várias coisas, tá? Ó, então ali para nós diz os hormônios que a hipófise produz. O hormônio antidiurético, que atua nos rins, né, promovendo a retenção de água e sais minerais. Então, a gente só consegue fazer essa retenção de água e sais minerais lá no rim, porque a hipófise faz com que
esse hormônio, né? Ela faz esse hormônio e faz com que esse hormônio atue nos rins, tá? O hormônio do crescimento, né? Que o próprio nome já diz, que ele vai atuar lá no crescimento dos ossos e das cartilagens, tá? As gonadotrofinas, que são os hormônios que estimulam a produção de gametas, né? E a produção de hormônios sexuais. Então, olha só como a hipófise, ela influencia em várias coisas diferentes do nosso corpo, né? Primeiro na retenção de água e sais minerais dos rins e depois no nosso crescimento e desenvolvimento, né? Hormônio do crescimento para a gente crescer e depois quando o nosso corpo já está no tamanho certo, né? O desenvolvimento, o amadurecimento do nosso corpo, né? As transformações a partir dos hormônios sexuais para a gente começar a se transformar num indivíduo adulto, tá? Então, a hipófise, olha só como ela comanda várias coisas importantes do nosso corpo, tá bem? Pessoal, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês me parem que a gente conversa, tá? Depois a gente tem a glândula tireoide, tá? Que ela fica aqui, ó, na nossa garganta, vamos dizer, tá? Então, ela vai estar na região do pescoço, nessa parte anterior, nessa parte da frente do pescoço, tá? E ela vai estar relacionada com o nosso metabolismo. Então, ali fala para nós que ela produz o hormônio tiroxina, que é responsável por aumentar as atividades das mitocôndrias e a liberação de energia, tá? Então, toda essa parte de produção de energia, de respiração celular, ela é induzida, ela acontece graças a esse hormônio produzido na tireoide, tá? Ela também produz o hormônio calcitonina, que regula a concentração de sangue, de cálcio no sangue, tá? Então, ela vai ter essas duas funções principais, tá certo? Ali embaixo fala do hipertiroidismo e do hipotiroidismo. Então, quando a produção do hormônio tiroxina ela está desregulada, pode acontecer tanto o hipotiroidismo quanto o hiper, né? Então, quando o hormônio ele é produzido em menor quantidade, a gente tem o hipotiroidismo, tá? Que aí tem os sintomas ali, que a pessoa tem cansaço, indisposição, sonolência, podendo ocorrer ganho de peso, tá? Então, o hipotiroidismo acontece isso. O hipertiroidismo é quando a gente tem uma produção exacerbada do hormônio, tá? É o contrário, né? E aí, os sintomas são perda de peso, a pessoa é sempre muito, muito, muito magra, mesmo comendo um boi por dia, tá? Hiperatividade, a pessoa não para nunca, tá? E aceleração dos batimentos cardíacos. Pelo fato dela estar sempre hiperativa, sempre tensa, sempre acelerada, tudo vai acelerar, tá? Bom, depois a gente vai ali para a página 12, que mostra para nós as paratireoides. Já ouviram falar das glândulas paratireoides? Não? Elas são umas glândulas que ficam atrás da tireoide, tá? Deixa eu ver se aqui no desenho mostra para vocês. Não. Página 12. Na 12. Tem uma imagenzinha lá na página 15, que se vocês olharem muito atentamente na imagem feminina, a gente vê, parece que uns botõezinhos nos cantos da tireoide, tá? Essas são as paratireoides, tá? Então, elas vão sintetizar o paratormônio, tá? Ele é liberado quando a quantidade de cálcio no sangue ela tá baixa, então ela vai ajudar nessa regulação da quantidade de cálcio no nosso sangue, tá? Lembra lá que a tireoide ela produz a calcitocina
e a paratireoide vai produzir esse paratormônio. Então, uma vai trabalhar em conjunto com a outra, tá? Elas, na realidade, elas vão fazer trabalhos... quando uma libera demais o cálcio no sangue, a outra vai lá e faz reverter essa liberação, tá? Então, o trabalho delas Uma conserta a sujeira da outra. Oi? Uma conserta a sujeira da outra. Isso aí, perfeito. Uma conserta a sujeira da outra, tá? Então, fala ali para nós, ó, o cálcio é necessário em vários processos do nosso corpo, como a movimentação dos músculos e a coagulação do sangue. Então, a gente precisa do cálcio não só lá para os nossos ossos, tá? Quando ele não é ingerido de quantidade suficiente na alimentação, o paratormônio é produzido em maior quantidade e faz com que o cálcio armazenado nos ossos seja liberado na corrente sanguínea. Então, o paratormônio faz com que a concentração de cálcio na nossa corrente sanguínea aumente, né, a partir do cálcio que está lá presente nos nossos ossos, quando a nossa alimentação não é eficiente em cálcio. Gente, isso é ruim ou é boa? Então, depende, né? No momento que a gente está com uma necessidade muito grande e a gente não está ingerindo, é bom, porque a gente, né, vai ter o cálcio lá. Mas se a gente nunca ingerir cálcio, isso é ruim, né? Porque vai acabar sempre tirando esse cálcio armazenado dos ossos, tá? Então, é aquela coisa, a gente tem que chegar no meio termo sempre, tá? Ó, e aí fala para nós, ó, que no entanto o corpo não pode retirar cálcio dos ossos, muito cálcio dos ossos, porque senão um osso vai ficar frágil, vai ficar fraco, né? Por isso que a gente tem o seu antagonista, que é a calcitonina, né? Que quando ele vê que o paratormônio está começando a tirar cálcio demais dos ossos, tem a estimulação, a liberação da calcitonina para dizer, ó, peraí, tá se fazendo caquinha, vamos parar com esse negócio, senão o osso vai ficar muito frágil e vai começar a quebrar, né? Então, o trabalho desses dois hormônios faz com que tenha um equilíbrio, né? Ninguém tira cálcio demais, mas também ninguém coloca cálcio demais. A mesma coisa é quando a calcitonina começa a fazer muita reserva de cálcio no nosso osso, né? Esse excesso de calcificação no osso também faz mal. Então, no momento que tem muito armazenamento de cálcio no osso, o paratormônio também vai influenciar, tá? Então, os dois trabalham ali em conjunto, um controlando o trabalho do outro, tá? Para que o cálcio fique numa quantidade exata, certa, tanto no osso quanto no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Bom, depois a gente tem o pâncreas, né? Então, ele é aquela glândula, aquele órgão que ou parece uma língua ou parece um milho. Aí cada um tem a sua imaginação. Eu acho mais parecido com milho, mas aí o Gabriel já achou parecido com uma língua. Então, né? Bom, o pâncreas, então, ele vai produzir no sistema digestório o suco pancreático, né? Que vai auxiliar lá na digestão dos alimentos, né? Na quebra dos alimentos. E ele também produz hormônios que são relacionados ao metabolismo do açúcar. Né? Então, ele produz hormônios que ajudam na quebra do açúcar, né? Que é a insulina e o glucagon. Esses dois vão trabalhar lá com a relação de concentração de açúcar no nosso corpo, tá? Na nossa corrente sanguínea. Eles são responsáveis, então, por esse equilíbrio, né? A insulina, ela vai quebrar o açúcar, né? Vai fazer com que esse açúcar, ele seja eliminado da nossa corrente sanguínea. E o glucagon vai fazer o contrário, vai fazer com que tenha uma certa quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea, tá? Então, eles vão trabalhar juntos para produzir a energia a partir da glicose do nosso corpo, tá? Então, ali, ó, tem um esqueminha mostrando a ação
né, do pâncreas. Então, um aumento na taxa de glicose no sangue, o pâncreas vai produzir a insulina, né? Essa insulina vai fazer a absorção de glicose para o nosso fígado, tá? Vai ter uma redução na taxa de insulina, de glicose, né? Um aumento na taxa de insulina, uma diminuição na taxa de glicose. O nosso corpo vai precisar de glicose para as energias. O pâncreas vai produzir o glucagon e vai fazer... A gente está na página 12, eu tô ali naquela... Ainda. Ah, tá. Eu tô ali naquele esqueminha mostrando como é que o glucagon e a insulina trabalham, tá? E aí o glucagon vai fazer com que aquela glicose que estava armazenada no nosso fígado, ela seja liberada na nossa corrente sanguínea, para a gente não ficar sem energia, né? Com déficit de energia muito grande, tá? Então, eles vão trabalhar assim, equilibrando a quantidade de açúcar no nosso corpo, tá? Diabetes. A diabetes é quando o pâncreas ele não funciona perfeitamente, tá? Quando ele não produz insulina numa quantidade perfeita necessária para fazer essa quebra da glicose e esse armazenamento dela no fígado, tá? Então aí teria um excesso de glicose na nossa corrente sanguínea, tá? Lembra até que quando a gente falou lá do sistema urinário, eu ainda disse para vocês que a pessoa com diabetes tem a sua produção de urina, tem a sua urina doce, pelo fato de que vai ter muita glicose na corrente sanguínea, né? Sabe que é urina doce? Oi? Como é que a pessoa sabe que é urina doce? Porque aí, quando ela faz xixi lá no vaso, ela vai ver que em determinado momento vai ter aparecimento de formigas e tudo mais ali na volta do vaso, por causa disso, né? Ninguém prova a urina de ninguém, é por causa disso. A gente vai ver uma concentração de formigas, né? Sem contar que tem várias características, né? A pessoa começa a ficar com muita sede, né? Pelo fato de ter muito açúcar no seu corpo. É bem um exemplo bem bobinho, assim. Quando a gente come muito doce, a gente não fica louco de sede? Querendo tomar uma aguinha? Depende, tia. Falando disso, tia, que você acabou de falar. Depende do doce. Quando a gente come muito doce, assim, um doce muito doce mesmo, que a gente fica com a boca assim doce. Aí sim. Peludinho de Aí sim. Não dá vontade de tomar água? Muita Não. água? Então, a pessoa que tem diabetes, ela vai ter sempre essa sensação de doce, né? De que tá com muita sede porque tem muito doce, né? Pelo fato de ela ter açúcar em excesso na corrente sanguínea, né? Vocês dizendo que é bom e ruim, né, tia? Ruim porque, né, diabetes, obviamente. Mas bom porque, tipo, água, né? Beber água toda hora. Mas a água não supriria a funcionalidade, ela não seria eficiente, né? Por mais que a pessoa tomasse muita água, tá? E aí a pessoa vai ter vários problemas, né? Desculpa, gente, quem tem diabetes tem vários problemas. Tem problema em cicatrização, porque o sangue aí já não vai ser eficiente nessa parte de coagulação. Vai ter problemas, alterações na visão, né? Porque o excesso de açúcar na corrente sanguínea vai afetar os órgãos. Então, Tia, mas ela pode não ter esses problemas? se ela controlar a diabetes, sim. Mas quando ela é descontrolada, ela geralmente tem problemas gravíssimos, tá? Então, tem várias características, né? Vários sintomas que uma pessoa com diabetes apresenta pelo fato do excesso de açúcar no sangue, tá bem? Depois a gente vai ali, ó, para suprarrenais, né? Então, as suprarrenais, a gente já viu que elas são aquelas glândulas que ficam em cima dos nossos rins. Elas parecem uns chapeizinhos em cima dos nossos rins, né? Elas parecem uns triângulozinhos, né? Então, elas têm esse nome porque elas ficam ali, né, localizadas em cima dos rins,
por isso que o nome delas é suprarrenais, né? E elas vão produzir a aldosterona e a adrenalina, tá? Então, a aldosterona ela é um hormônio que vai atuar nos rins, né? Vai trabalhar nos rins, que vai fazer esse equilíbrio da quantidade de água e sais minerais que é liberada na nossa urina. Então, a aldosterona, ela que vai fazer essa vai promover, né, essa reabsorção de água pro nosso corpo, tá? Então, ela que vai fazer lá o suprimento de água, fazer com que a gente elimine muito mais substâncias tóxicas e nocivas para o nosso corpo do que água e sais minerais, tá? Então, ela que faz esse trabalho aí de retenção da água e dos sais minerais no nosso corpo. E a adrenalina, né, que também é chamada de epinefrina, tá? Ela vai acelerar nossos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, a liberação de glicose para a gente ter um aporte energético maior para o nosso corpo, né? Deixando a gente o quê? Em estado de alerta, né? A adrenalina, ela é um hormônio que ele é liberado quando a gente se sente em ameaça, né? É um hormônio que vai ser lançado na nossa corrente sanguínea quando a gente estiver com medo, com raiva, com uma emoção muito forte, para auxiliar a gente a tomar uma atitude. Oi. A pessoa, quando ela quer correr por vontade própria, ela vai lá na velocidade no máximo de uma motinho velha. Aí coloca uma aranha atrás da pessoa para ver se ela não vai correr no Sonic ali. Então, deixar o Flash com inveja. A adrenalina, ela estimula isso, né? Que a gente consiga ter uma resposta rápida se a gente está numa situação de medo, né? Que a gente possa tá lá prejudicado, tá? E aí ali, ó, mostra para nós como um susto provoca no corpo, que ele provoca no nosso corpo, né? Ó. Então, quando tomamos um susto, nossas reações são controladas pelo cérebro, que regula nossas emoções, né? Então, ele que vai influenciar lá na produção da adrenalina. Os reflexos que temos logo após a surpresa servem para a gente seguir em frente ou fugir da ameaça. Então, ou é aquele processo de luta ou fuga, ou a gente vai lutar com aquilo ali que está nos assustando, ou a gente vai abrir fora, fugir mesmo, tá? Oi. Bateu às 8h50. Desculpa, não entendi, Felipe. Bateu às 8h50. Ah, já são 8h50. Então, pessoal, leiam esse quadrinho aqui do Você Sabia. Tem as gônadas também, tá? Só deixa eu explicar rapidinho para vocês sobre as gônadas ali na página 14. Então, as gônadas, elas são os testículos e os ovários, tá? Testículos nos homens, ovário nas mulheres. Eles vão produzir os hormônios sexuais do nosso corpo, tá certo? Então, ali, ó, os hormônios sexuais eles vão atuar no desenvolvimento das nossas características sexuais, no amadurecimento do nosso corpo, como eu falei para vocês. Nas mulheres, as principais características é o alargamento do quadril, né? E o desenvolvimento dos seios, dos peitos, né? Nos homens, o crescimento da barba, engrossamento da voz, desenvolvimento dos músculos. Isso tudo são características secundárias, né? Características sexuais secundárias que a gente chama, tá? Depois a gente tem a produção dos óvulos, né, nos ovários e dos espermatozoides nos testículos, tá bem? Para a reprodução. Nas mulheres, as gônadas, que são os ovários, elas vão produzir o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios que vão produzir essas características sexuais. E nos homens é a testosterona, tá? Então, são os hormônios que vão regular todas essas nossas características sexuais, tá certo? Pessoal, leiam esse conteúdo, façam a atividade 14 e 15 ali, página 14 e 15, tá? Que aí
na quarta-feira a gente conversa mais sobre isso e a gente já tira dúvidas e faz mais exercício, tá? Eu vou fazer a chamada e aí vocês já podem ir saindo para não se atrasar.